Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui juntos para que possamos compartilharmos a palavra de Deus. E é uma bênção que nós estamos aqui nesta hora. Não se esqueça que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você passar tempo com a palavra de Deus, é melhor para você, porque o nosso Deus, ele age pela fé e ele move a nossa vida pela fé. Tudo que Deus quer ver em nós é fé e muita confiança nele, para que ele possa ter prioridade de agir em nossa vida, operar em nossa vida, manifestar em nossa vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que ele torne a sua palavra real, viva, poderosamente em nossa vida. Então, meu irmão e a minha irmã, não saia daqui, fique ligado com essa palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te comprometo com a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, que a unção do Espírito Santo esteja contigo, e que teu coração fique aberto para entender e compreender a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e glória a Deus. Então, sem mais demora, vamos ir diretamente para a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nos falar aqui no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, amém, amém. No livro de Mateus, Mateus 28, versículo 18, Mateus 28, aleluia, glória a Deus. Mateus 28, versículo 18 a 20, eu vou ler, falar assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, quando morreu e ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos, e ele disse para os seus discípulos que é dado a ele todo o poder no céu e na terra, e ele ordena aos seus discípulos a ir pregar o evangelho e batizar as pessoas, e no final da palavra ele diz para os seus discípulos, dizendo uma palavra fundamental, uma palavra poderosa. Ele disse que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta palavra, no final da palavra que Jesus de Nazaré nos falou, essa palavra é para todos os cristãos. Todos os cristãos devem saber que Jesus está com eles, está com ele todos os dias até a consumação do século. Jesus não aparte de nós. Jesus não nos abandone. Ele nos ama e ele está sempre conosco. Esta é uma palavra que todos os cristãos devem colocar no seu coração. Não importa onde você estiver, não importa o que você está passando, não importa onde você está, quando você dorme, quando você acorda, quando você senta, quando você levanta, quando você come, quando você anda, Jesus está com você todos os dias. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o ataque, não importa a necessidade, a dificuldade, a miséria, não importa o que você passar, Jesus está com você. E esse Jesus, ele disse que ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é Deus. E nada para ele é impossível. Tudo o que ele quer é que nós, como cristãos, reconhecemos que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, e para que nós também possamos colocar a nossa fé, a nossa confiança nele. A razão pelo qual, às vezes, Deus ele não faz presente em nossa vida é porque ele está conosco, mas nós não reconhecemos isso e nós, às vezes, não colocamos a nossa fé e a nossa confiança nele. E, às vezes, quando vem um ataque, às vezes, quando vem um problema, às vezes, quando vem uma derrota, um fracasso, uma maldição, às vezes quando vem uma dificuldade, uma necessidade, nós tiramos os olhos de Jesus, nós esquecemos que Jesus, que é um Deus que tem todo o poder na terra, nós esquecemos dele e começamos a olhar para o problema e começamos a sentir o problema e começamos a agir e a pensar, e a falar, e a comportar de acordo aos problemas. Começamos nesse momento a viver e a sentir de acordo ao problema, e tiramos os olhos de Jesus e esquecemos
que Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, está conosco, e esquecemos de colocar nossa fé, a nossa confiança nele. Quando Jesus libera essa palavra, dizendo que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, a nossa obrigação como cristão é descansar. É como se fosse Jesus está a dizer, vão pregar, ensina e não se preocupe. Não fique preocupado, não fique com medo, não deixe dúvida entre vocês. Não carregue você mau pensamento, porque eu estou convosco. Os cristãos devem descansar, devem estar no alto descanso. Faça as tuas atividades no descanso. Faça as tuas coisas guiado pelo Espírito Santo. Descanse, no descanso, na tranquilidade. Descansar significa o cristão andar, pensar, agir, comportar, viver livre da preocupação, medo, dúvida, maus pensamentos. Então, faça as tuas atividades sem medo, sem dúvida, sem preocupação, sem criar em você maus pensamentos, porque Deus está com você. Deus que tem todo o poder no céu e na terra, Ele está com você. Então você deve descansar. Descansar. Agora, eu quero falar algo muito importante, que quando nós falamos de Jesus, muitas pessoas, até mesmo cristãos, não sabem quem é Jesus na sua vida. Está a perceber? Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Agora, quem é Jesus na nossa vida? Quem é esse Jesus na nossa vida? Eu quero te falar que Jesus, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso perdão, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa justiça. Jesus, Ele é a nossa bênção, prosperidade, riqueza, vitória, sucesso. Jesus é a nossa cura, é a nossa libertação, Ele é o nosso poder, e Ele está em nós. Jesus, Ele é a nossa transformação, a nossa mudança, Ele é a nossa proteção, a nossa defesa, livramento. Ele é o nosso amor, a nossa paz, a alegria, a piedade, a misericórdia, a compaixão, a esperança. Ele é a nossa vida, Ele é, e Ele está em nós. Todos os dias, até a consumação do século. Significa que a salvação está comigo todos os dias, até a consumação do século. A salvação, o perdão, a santidade, a justiça, as bênçãos, a prosperidade, a riqueza, a vitória, sucesso, está comigo todos os dias, até a consumação do século. Então quer dizer que a bênção de Deus, que é Jesus na minha vida, Ele não me deixa. Ele não aparta de mim. Então, essa coisa que os cristãos ainda ficam a pensar que ele perdeu a bênção, ele perdeu a prosperidade, ele perdeu a salvação. Essa coisa que o cristão fica por na cabeça que ele perdeu a justiça, ele perdeu o perdão, e ele tem que correr para pedir perdão. Ele perdeu a cura, ele perdeu a libertação. Há cristão que pensa que ele perdeu a proteção. Deus não está mais com ele. Não. Está aqui. Jesus, Ele disse uma palavra, Ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso perdão, é a nossa santidade. Ele é a nossa paz, o nosso amor, a alegria, piedade e misericórdia com esperança. Cristão nunca perde a paz. Cristão nunca perde o amor, a alegria, piedade, misericórdia, compaixão e esperança. Cristão, às vezes, dá lugar à ira. Cristão dá lugar à mágoa, ao ressentimento, mas ele dá lugar à ira na sua vida, mas paz está aqui presente. É só ele dizer, eu recuso o ódio, a mágoa, a ressentimento na minha vida, a paz entra. Quer dizer que a paz nunca vai embora, a paz está sempre presente, A paz é Jesus na nossa vida, está a perceber? A paz é a paz, alegria, amor, temperança é de nossa vida. Agora, esse Jesus está conosco todos os dias, até o século. Lá não diz que se nós fizermos alguma coisa errada, Ele nos deixa, Ele nos abandona, Ele nos retira de nós. Não. Jesus não falou assim, olha, ide, se você fizer alguma coisa, eu deixo você. Não, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo quando você erra, mesmo quando você falhas, Ele estará com você. Ele nunca vai te deixar porque você errou, porque você falhou. Não, se for a salvação que está em você, Jesus é a salvação. E mesmo quando você erra, mesmo quando você falha, a salvação está lá. O perdão está lá. Está a perceber? Está lá. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo para conosco é um amor incondicional. Não é amor condicional. Não é você fazer para merecer. É porque você não merece, porque você tem. É o amor dele para conosco, não é o nosso amor para com eles.
É a obra dele para conosco, não é a nossa obra para com ele. É a sua justiça para conosco, não é a nossa para com ele. É tudo sobre ele e não é sobre nós. Nós estamos a receber, a gozar, a viver o que nós não merecemos. Temos o que não merecemos. Vivemos pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para você é que você deve saber que a salvação não te deixa nunca mais. Está com você. Está com você. Então, cristão não perde salvação. Cristão não perde o perdão. Cristão não perde a santidade. Cristão não perde a justiça. Se a justiça de um cristão é o Senhor Jesus, Jesus Cristo diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Significa que cristão ele não perde as bênçãos, ele não perde a prosperidade, ele não perde a riqueza. Às vezes, o cristão só entra em pânico, às vezes, também dá lugar ao diabo quando esse cristão começa a andar pela vista, começa a andar por aquilo que está a sentir. Já porque, às vezes, o cristão está vendo derrota, está vendo fracasso, ele está vendo maldição. Já porque, às vezes, ele está vendo o problema acontecer na sua vida. Ele está sentindo problema, está sentindo derrota, fracasso, maldição. Coisas estão indo de mal ao pior na sua vida. Ele começa a pensar assim, é porque Deus está comigo. Não. Deus somente quer que você vence esse problema. Ele quer que você resiste. Ele quer que você fale com esse problema. Ele quer que você veja o problema e diga, eu não sou o que eu vejo. Eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que eu creio. Aleluia. Sim, a verdade não é o que eu estou a ver. A verdade não é o que eu estou a sentir. A verdade é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus está comigo todos os dias até a consumação do século. É como Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal algum. Ainda que você está a ver problema, ainda que você está a afundar cada vez mais e mais, não tema. Creia que Ele está com você. É isto a fé. Chama-se andar pela fé. Andar pela fé. Viver pela fé e confiança em Deus. Andar, pensar, agir, comportar, viver pela confiança em Deus significa o cristão andar, pensar, agir, comportar, viver acreditando quem é Jesus. Acreditando na palavra de Deus. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Você tem que acreditar naquilo que Jesus Cristo disse. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Ele não te deixa. Agora, Jesus, Ele é a tua salvação. Ele é a tua cura. A cura está com você todos os dias. A cura não te abandona. A libertação, a proteção não te deixa. Ainda que você erra, ainda que você falha. A promessa é, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele te ama. Ele te ama. Tudo que nós estamos fazendo nesse momento agora é não somente ter esse conhecimento, mas andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com este conhecimento. É isso que importa. É isso que importa. Eu quero levar você até o livro de João 14. João 14. Vai falando uma coisa aqui muito importante. Eu quero compartilhar isso com você. No nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. João 14. João 14, versículo 16, 17. Fala assim a Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que fala com vocês somente é que Jesus lhe disse que eu vou, e eu rogarei ao Pai. Quer dizer, vocês veem no versículo 1, lá para o versículo 15, ou no versículo 18, ele diz que não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E ele diz que eu rogarei ao Pai para que envie. Quando ele subir para o céu, ele vai rogar ao Pai para que o Pai nos dê um outro Consolador. Está para perceber? Jesus na terra, ele era a consolação da humanidade, a consolação, a salvação, a proteção da humanidade. Agora ele diz que ele vai enviar o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito de Deus vai vir em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai vir representar Jesus aqui na terra. Está a perceber? Quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, a pessoa recebe o Espírito Santo em forma de Jesus na sua vida. O Espírito de Deus na vida do cristão representa Jesus na vida do cristão. Agora, esse Espírito Santo que representa Jesus na tua vida, ele entra em você, e Jesus disse que estará convosco para sempre. Está a se cumprir o que ele disse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, quer dizer, até vocês morrerem. E agora está dizendo mais ou menos que quando eu for, vai viver o Espírito Santo, vai vir me representar.
E esse Espírito Santo também vai estar com vocês para sempre. Essa coisa que os pastores dizem para o cristão, que quando o cristão peca, quando o cristão erra, quando o cristão falha, o Espírito Santo vai embora. É mentira. É mentira. Está aqui escrito. Estarei convosco para sempre. O Espírito de Deus, quando você erra, quando você falha, ele pode entristecer, mas não te abandonar. Ele pode entristecer. É claro que quando você começa a viver no pecado, o Espírito Santo fica triste, mas não te abandona. Por quê? É uma promessa. Estará convosco para sempre. Se é para sempre, é para sempre. E o Espírito de Deus vai estar em nós para sempre, não porque somos bons, não porque somos fiéis, não porque somos justos, mas porque Ele é justo. Está para saber? Mas sim porque Ele é bom. Está para mais ou menos. Tudo aqui, honra e glória, é para Jesus, não é para o ser humano. Está para saber? Nós recebemos o que não merecemos. Recebemos o Espírito Santo. Ele é santo, habita em mim, mas só que não mereço Ele. Eu não mereço Ele, porque a minha carne ainda é uma carne pecadora. Jesus não veio salvar a minha carne, Ele veio salvar o meu espírito. Está para saber? Jesus não veio redimir a minha carne, Ele veio redimir o meu espírito. A salvação não é algo carnal, é algo espiritual. O meu espírito morreu no jardim do Éden quando Adão pecou. E Jesus veio ressuscitar o meu espírito. Está para saber? É quando ele entra em mim. Então, a Bíblia diz que, no livro de Colossenses, diz que a minha vida está escondida com Deus, em Cristo. Está para saber? Está escondida. Está para saber? Já está escondida. Em Deus, em Cristo. Essa vida chama-se vida espiritual, não é vida carnal. Ainda a minha carne não vai subir para o céu. A minha carne não entra no inferno. A minha carne fica aqui, apodrece. Porque essa carne está aqui é uma carne pecadora. Por isso, mais ou menos que, mesmo eu sendo cristão, ainda tenho erros, ainda tenho falhas. Mas só que esses erros, essas falhas, não bloqueiam a minha salvação. Não bloqueiam o plano da minha vida. Não bloqueiam a minha santidade e a minha justiça. Não retire Jesus de mim. Não retire o Espírito Santo de mim. Mas quando eu vivo no pecado, às vezes, o Espírito de Deus, ele se entristece. Mas não me deixa. Ele continua aqui, me ajudando a vencer esse pecado. A vencer essas falhas. Está por mais ou menos. Mas ele não me deixa. A promessa é: eis, virá o Espírito Santo, estará convosco para sempre. Está a perceber? E esse Espírito Santo representa Jesus. E Jesus é a minha salvação. A salvação está comigo para sempre. Está por mais ou menos. Se você é cristão, a salvação está com você para sempre. O perdão, a santidade, a justiça, a bênção, a prosperidade, a riqueza, a vitória, o sucesso, está com você para sempre. A paz, o amor, a alegria, a piedade e a misericórdia. Compaixão e esperança está contigo para sempre. Eles não te deixam. Eles não te abandonam. Está contigo para sempre. Agora você tem que acreditar na palavra de Deus. E andar de acordo com a palavra de Deus. Pensar, agir, viver assim. Ainda que você vê derrota na tua vida. Ainda que você vê fracasso, vê maldição. Ainda que você vê problema na tua vida. Ainda que você vê necessidade, dificuldade na tua vida. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Está a perceber? E você tem que acreditar que Jesus é a tua salvação, é a tua bênção. E Ele está com você para sempre. Todos os dias, até a consumação. Então eu e você, devemos andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com a palavra de Deus. Devemos andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando que nós somos Jesus. A verdade é a palavra de Deus. A palavra da graça. A verdade é a obra consumada de Jesus. Quem nós somos, Jesus? O que Jesus nos tornou a ser. Está para saber? E nós concentramos aqui. E descansamos Jesus. Descansamos Jesus. E acreditamos que a salvação, a santidade está comigo para sempre. A paz está comigo para sempre. Então o que eu faço agora somente? Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus. Eu descanso nas obras consumadas de Jesus. Eu descanso na palavra de Deus. A palavra da graça. E descanso. Relaxo totalmente. Aleluia. Relaxo-me em Cristo Jesus. Eu quero mostrar a você algo muito importante. Vamos ver mais alguma coisa aqui no livro de João. Com Coríntios 6. Livro de Coríntios 6. Coríntios 6, versículo. 1 de Coríntios 6, versículo 17. Também nos mostra uma coisa aqui muito importante. Eu quero compartilhar isso com você, para que você acredite na palavra de Deus. Sim.
aleluia. Eu vou ler em Coríntios 6, 17, fala assim: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Noutra versão diz que os que ajuntam com o Senhor formam o mesmo Espírito com Ele. Une, faz um laço, uma união, faz uma mistura com Ele. Está mais ou menos? Veja algo aqui fundamental. Está a dizer que o que se une com o Senhor, faz-se um Espírito com Ele, faz-se um laço com Ele. Quando é que uma pessoa se une com o Espírito de Deus? Quando nós recebemos Jesus, quando uma pessoa recebe Jesus, crê, põe a sua fé em Jesus, o Espírito de Deus e o Espírito da pessoa se une, torna-se uma pessoa só. É aqui que vem a salvação. Olha, a salvação está em união entre o Espírito do homem e o Espírito Santo. Ele se une. Agora, escuta bem. O Espírito Santo veio representar Jesus. O Espírito Santo representa Jesus na vida do cristão. E Jesus é a nossa salvação. É o nosso perdão. Nossa verdade. Agora, veja bem. A salvação uniu-se comigo. Olha, o perdão está unido comigo. A paz, amor, alegria, piedade e misericórdia, compaixão e esperança está unido comigo. A proteção, ajuda, guarda e livramento está unido comigo. Por isso que Davi disse que o Senhor me pastor me fartará. Davi disse que o Senhor prepara uma mesa perante mim diante dos meus inimigos. Davi disse que ainda que eu andar na morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o seu cajado só me consola. Está para perceber? Davi disse que a bondade do Senhor e a alegria do Senhor seguirão ele por o resto da sua vida. Essa consideração de Davi para com Deus era através da lei. E vejamos que Davi, ele tinha o Espírito Santo sobre, mas não tinha dentro. Davi, ele era servo de Deus, mas não era filho. Nós não. Nós temos o Espírito Santo sobre nós e temos o Espírito Santo dentro de nós. Davi não era completado em Deus. Nós somos completados em Deus. Davi não era filho. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então esta união entre nós, entre o nosso Espírito e o Espírito Santo é uma união para valer. É para dizer que uma vez que o cristão recebe salvação, recebe perdão, santidade e justiça. Uma vez que o cristão recebe bênção, prosperidade, que sucesso. Uma vez que o cristão recebe cura, liberação, poder. Uma vez que o cristão recebe transformação, mudança. Uma vez que o cristão recebe proteção, ajuda a guarda de livramento. Uma vez que o cristão recebe paz, amor, alegria, piedade e misericórdia, compaixão e esperança, através de Jesus é para sempre. Ele nunca perde, é um laço. É uma mistura de água que você não mais entende. É como se fosse mais ou menos você tira água num bule e mistura com outro bule. E você tenta dividir essa água tirar e você tenta tirar a mesma água dentro da outra água. Não tem mais mistura. Você não consegue mais entender. Não tem mais mistura. Está mais ou menos? É como se fosse mais ou menos que uma água limpa misturou com uma água suja. Está a perceber? Mas só que essa água limpa vem para purificar essa água suja. Sabe, mais ou menos, é Cristo em mim. E uma vez que acontece essa purificação, é para sempre. É para sempre. É para sempre. Por isso que Deus disse para os anjos: retira Adão do jardim do Éden, para que Adão não estenda as suas mãos e toque na árvore da vida e viva para sempre. Está a perceber? E Jesus é essa árvore da vida. E nós tocamos essa árvore da vida. Nós comemos essa árvore da vida. Quando? Quando nós recebemos Jesus. Quando nós cremos em Jesus. Quando nós colocamos a fé em Jesus. Nós comemos essa árvore da vida. Uma vez que você comer essa árvore da vida, é para sempre. Então creia que Jesus é a tua salvação e que você, Jesus, você está salvo. E uma vez que você está salvo em Nazaré, não tem mais volta. Você é para sempre. Ainda que você era, ainda que você falha, você é salvo para sempre. A salvação fez uma união com você. É como diz a Bíblia, que quando um homem se une a uma mulher, torna-se um só corpo com ela. Já não existe homem, não existe mais mulher. É um laço, é uma família só para sempre. Então creia, meu irmão. Creia que você é salvo. E creia que você é perdoado. Creia que você é santo e justo através de Jesus. Creia que você é abençoado, próspero e rico.
tem visto sucesso através de Jesus. Creia que você é curado, liberto, tem o poder de Deus através de Jesus. Creia que você tem a proteção, as dobras do desenvolvimento, tem paz, amor, alegria, piedade e misericórdia, compaixão e esperança através de Jesus. Creia e anda, pensa, age, comporta, vive de acordo com essa palavra. Anda, pensa, age como alguém que é salvo. Ande como alguém que é curado. Anda, pensa, age, comporta, vive como alguém que é salvo. Como alguém que é perdoado, como alguém que é santo. Como alguém que é abençoado, prosperico. Ainda que você vê derrota, ainda que você vê fracasso e maldição, ainda que você vê necessidade, dificuldade, pobreza, miséria. Não anda com está a ver. Concentre na palavra de Deus. A verdade é o que a Bíblia diz. A verdade é o que eu diz. A verdade, enfim, é a obra consumada de Jesus. A verdade é o que Jesus tornou você a ser. Creia, meu irmão. Creia e ande de acordo. Sabe perceber? Não somente tenha fé em Jesus, não somente confia em Jesus, mas também anda, pensa, age, comporta, vive com fé e confiança em Jesus. E como é que você faz isso? É você andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando na palavra de Deus, palavra da graça, é obra consumada do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É você andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando em quem é você, Jesus. Creia que você é salvo e vive em conformidade. Creia que você é perdoado. Creia que você é curado. Creia que você é liberto e vive em conformidade. Ande em conformidade. Sim, levanta a tua cabeça. Levanta a cabeça e descansa, Jesus. Descansa. Não fique na oração gritando: dá-me salvação, Senhor. Vem me perdoar, Senhor. Vem me santificar. Senhor, vem. Não. Senhor, onde tu estás? Senhor, vem ter comigo, Senhor. Vem me ajudar. Não. A ajuda está contigo para sempre. A salvação está para sempre. Está com você de tal modo que nunca mais te deixa. Aleluia. Eu quero mostrar a você algo. Glória a Deus. Eu quero mostrar a você algo aqui no livro de João. Mesmo João 16. Obrigado, Jesus. Que você entenda isso em nome de Jesus. João 16, 32. Livro de João 16, 32. Fala uma coisa aqui muito importante. Eu falei isso com vocês. Fala assim. João 17, 32 fala assim: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixará só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sabia de uma coisa: o segredo de Jesus, o descanso de Jesus, a tranquilidade de Jesus era: o Pai está comigo. O Pai está comigo. E eu creio que Jesus falou essa palavra para os discípulos, para que o discípulo não pensasse que ele está só. E Jesus disse assim: olha, chegará uma hora que todos de vocês, meus discípulos, vão me deixar, vão me abandonar, vão estar dispersos, vão me deixar só. Mas só que uma coisa, eu estou a vos avisar: não estou só, o Pai está comigo. É isso, é o que você deve pensar. É o que você deve pensar. É esse o pensamento de um cristão. Deve ser a ideia, deve ser uma razão. Deve ser o pensamento do cristão, é isso. O Pai está comigo. O Pai está comigo. Não importa a derrota que eu vejo. Não importa fracasso. Não importa a maldição. Não importa a pobreza, a miséria, essa dificuldade que eu vejo. Você deve acreditar: o Pai está comigo. Jesus sabia que ele está passando muito sofrimento. É o tempo de sofrimento. É o tempo da humilhação. Ele sabia que é o tempo de alguém cuspir em mim, bater em mim. É o tempo de muita vergonha. É o tempo de maltrato. Mas ele sabia. É o tempo que os discípulos vão deixar, vão abandonar. Mas ele sabia uma coisa: o Pai está comigo. O Pai está comigo. Davi também disse uma coisa: ainda que eu andar pela da morte, não temerei mal algum. Por isso que Davi levantou a cabeça e encarou Golias cara a cara, porque ele sabia: o Pai está comigo. Por isso que Daniel entrou na final de fogo, entrou na cova de leão, porque ele sabia: o Pai está comigo. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na final de fogo, porque eles sabiam: o Pai está comigo. Por isso que Caleb e Josué disse: não, vamos ir enfrentar esse gigante, porque eles sabiam: o Pai está comigo. Por isso que quando uma cobra, uma serpente mordeu Paulo nas mãos, Paulo saltou, mexeu cobra, jogou no fogo. Todo mundo está esperando que Paulo morria, mas Paulo sabia de uma coisa: o Pai está comigo. Sim,
Quando o apóstolo Paulo viu derrota, viu fracasso, viu nudez, viu perseguição, viu angústia, viu muito sofrimento, ele falou, se Deus é por mim, quem será contra mim? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, porque nos fortalece. Ele sabia, o Pai está conosco. Quando pegaram o Pedro para amanhã, para matar, para para alegrar os judeus, para dormir um bom sono, sabendo que mulher amanhã dormir um bom sono, porque o Pai, ele sabia, o Pai está comigo. Paulo ia na prisão. Quando precisaram pegar um pai na prisão, na prisão, bateram neles, eles louvaram, porque eles sabiam, o Pai está comigo. Quer dizer que no meio da perseguição, no meio da angústia, no meio da derrota, no meio do fracasso, no meio daquilo que estou a ver, ou no meio daquilo que estou a sentir, que derrota, fracasso, está tudo de mal para pior, eu devo lembrar, colocar na minha cabeça, colocar fé em ação, o Pai está comigo. O Pai está comigo, Deus está com você, de acordo com Mateus 28, 18 a 20. Eu estou com você todos os dias. Deus está com você de acordo com João 14, 16 a 7. Eu estou convosco para sempre. Deus está com você de acordo com 1 Coríntios 6, 17. O que se une, o que se faz contigo. Então você deve lembrar disso. Deve acreditar. O objetivo é você adquirir o conhecimento e andar, pensar, agir, comportar, viver de acordo com o conhecimento. Isto que significa andar pela fé, andar pela confiança em Deus. Não é somente ter fé na palavra de Deus, não é somente ter confiança na palavra de Deus, mas também é andar, pensar, agir, comportar, viver na palavra de Deus. Se Deus disse assim, se Jesus Cristo disse assim, é verdade. Ainda que você não se na morte, não tema, é verdade. A verdade que a Bíblia diz. Creia na palavra de Deus. Creia e anda de acordo. Ponha fé na palavra de Deus. Ponha fé em Deus. Ponha fé em Jesus. E ande de acordo. Ande de acordo. Pensa, age, comporta, vive de acordo com a palavra de Deus. De acordo com as obras consumadas do Senhor Jesus de Nazaré. É aqui que Deus começa a mover na tua vida. É aqui que Deus começa a honrar a tua fé. Porque você tem e vive como alguém que tem. Sim, você alcançou e vive como alguém que alcançou. É isso. Não é somente eu tenho e vive diferente. Está mais ou menos? Então deve andar em conformidade. Agir em conformidade. Aleluia. Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus te alcance. Te alcance. Te alcance. Jesus sabia que a salvação está comigo. O perdão está comigo. Deus está comigo. Ainda que a derrota, fracasso. Ainda que eu erro, eu falho. Está comigo a salvação. É assim que você deve pensar. Pensa assim. A paz está comigo, o amor está comigo, a alegria está comigo, ainda que a derrota fracasso. Está com você, não te deixa, é para sempre. Eu amo Jesus, Ele é tão bom, tão maravilhoso. É tudo pelo o amor incondicional e não pelo amor condicional. Não é porque você merece, é porque você não merece. Por isso Ele dá a você tudo isso. Oh glória, aleluia. Eu quero mostrar a você mais um versículo aqui bem bom, no livro de João, no Evangelho de João 15, versículo 5, fala assim: eu sou a videira, vós vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer. Aleluia. Jesus diz que Ele é a videira, nós somos a vara. Se nós, quem está nele, dá muito fruto. Agora escuta. Eu quero te dizer que você já está em Jesus. Está para saber? Jesus falou essa palavra antes de Ele morrer naquela cruz. Jesus falou essa palavra antes de Ele entrar na vida dos cristãos. Hoje Ele está em mim. Hoje Ele está em mim. Eu não posso ler esse versículo como se fosse mais ou menos que quem fica nele. Não. Cristão está em Jesus. O que você tem que fazer é acreditar que Ele está em Jesus pelo Espírito Santo. E nós vimos aqui que quando alguém recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo entra para sempre. E Jesus falou assim: se vós estiver em mim, vamos dar muito fruto. Agora, escuta, Ele já está em nós. O cristão deve saber que Ele já está em mim. E agora que você está em Jesus, tudo que você fizer dará certo. Até o erro que acontece na tua vida vai cooperar para o teu bem, porque você está em Jesus. Está para saber? Ele é a videira, você é a vara. Você está ligado nele.
Você está ligado de tal modo que, às vezes, você não tem como sair. Estamos ligados nele. É ele que nos sustenta. É ele que nos abastece. Sem ele, nada somos. Agora, qual é o problema dos cristãos? O problema de muitos cristãos é que quando os cristãos vê derrota, vê fracasso, vê maldição, quando os cristãos começam a ver e a sentir problemas, necessidade, dificuldade, ele está sentindo, ele tira os olhos de Jesus. Ele esquece essa palavra. E ele começa a andar, a pensar, agir, como pode viver, de acordo com o que ele está sentindo, de acordo com o que ele está a ver. Então, Jesus já não consegue mais lhe sustentar. Ele está em Jesus, mas não está a receber o sustento de Jesus. Porque ele não está com fé e com confiança em Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou o fogo de Jesus. Ele vai ficando como Pedro em cima do mar. Jesus estava com Pedro. Tudo que Jesus queria é que tudo que Jesus queria é que Pedro andasse de acordo com a palavra de Deus. Tudo que Jesus queria é que Pedro focasse os seus olhos somente em Jesus. Não ligasse a tempestade, não ligasse o vento. Somente andasse na direção da palavra de Deus e até com Jesus. Jesus disse: vem, ande de acordo com a palavra de Deus, foca em Jesus. Ainda que você vê tempestade, não. Ainda que você vê tempestade, ainda que você sinta a tempestade, não olha a tempestade. Não fique com medo dele, mas foca em Jesus. Ele falou: vem, anda olhando para ele. É como nós, estamos na videira, ele está em nós estamos nele. Mas por que às vezes derrota nos derruba? Fracasso, maldição, problema da vida, tira-nos paz, tira-nos amor, tira-nos alegria, deixa-nos frustrado, deixa-nos paralisado, descomandado. Nós ficamos sem fim. Por que isso acontece? Porque nós tiramos olhos em Jesus, tiramos fé e confiança em Jesus e começamos a olhar para o problema. Começamos a querer andar, pensar, viver de acordo com o problema, de acordo com o que estamos a sentir. Mas Davi disse ao contrário. Davi disse que ainda que eu andasse privado da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo. O foco de um cristão deve estar totalmente em Deus. Não tirar os olhos na palavra, a palavra da graça, não tirar os olhos de Jesus. Ainda que você vê perseguição, ainda que você vê o leão, ainda que você vê o Golias, ainda que você vê a fornalha de fogo, ainda que você vê gigante, ainda que uma serpente te morde, ainda que te coloque na prisão, ainda que te bate, coloca você na prisão para fazer você o mal, ainda que você vê derrota, fracasso, maldição, não tira os olhos em Jesus. E continua a andar, pensar, agir, comportar, viver, acreditando quem é você, Jesus. Ainda que você sinta derrota, fracasso, maldição. Ainda que você vê. Ainda que você está indo para o vasto da morte. Você deve comportar como Job comportou. Ele perdeu tudo. O diabo, ele sofreu um ataque bem forte. Mas ele disse: não eu vim, não eu vou. Deus me deu. Ele manteve a sua fé, a sua confiança em Jesus no meio do problema. Ele andava pela fé sem ter problema. Mas quando aconteceu problema, ele continuou a andar pela fé e confiança em Deus. É assim. Mas hoje em dia não. Hoje em dia basta acontecer um problema, derrota, fracasso, maldição, pobreza, necessidade, dificuldade. Começou a consta do cristão, pronto. O cristão entra em pânico, depressão, tristeza, mágoa, ira, arrependimento, não lê mais a Bíblia, não vai mais para a igreja. Aleluia, ele está nervoso, chateado. Sim, aleluia. Por causa de fulano e tal, ele está sentindo ódio, mágoa, rancor. Ele quer confusão, ele quer briga. Ele começa nesse momento agora a andar, pensar, agir, como para viver de acordo com o que ele está vendo, está sentindo. E esses cristãos tiram os olhos de Jesus. Tira a fé e confiança em Jesus e começa a andar pela vista. É por causa nesse momento que Jesus vai querer nos sustentar, Ele vai querer nos abastecer, porque nós estamos ligados nele, mas Ele não consegue. Nós não estamos mais a receber mais sustento dele. É como Adão no jardim do Éden. Já porque ele pecou, já porque ele errou, ele tem que correr de Deus. Deixa, Adão, onde tu está?
Ele disse que ele temeu. Estou com medo, Senhor. Eu ouvi a tua voz e temi e corri e escondi-me. Por quê? Por quê? Lança-te aos pés dele. Continua. Você errou, falhou. Continua confiando nele. Continua confiando nele. Porque ele te ama com um amor incondicional. Ai, eu pequei. Ai, eu errei. Olha, o amor de Deus para com você é um amor incondicional. Ele amou você de tal modo, de tal modo, de tal modo que ele deu o teu filho. Ele deu o teu filho para você não porque você é bom, é porque ele é bom. Deus não achou graça em você. Deus viu você, ele viu que você é um pecador desgraçado. Mas ele viu seu filho para morrer por você. Está por mais ou menos? No livro de 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 17, lá para 18, diz que Deus, tomando em conta consigo mesmo, reconciliou com o mundo, sem nossa permissão. Está a perceber? E deixou a reconciliação aberta para todos os mundanos. Aqueles que quiseram reconciliar com Cristo, quer dizer, aqueles que querem tornar-se filho de Deus, está aberto. Porta aberta para todos. Ele não, e a Bíblia diz que Deus enviou Jesus não para condenar, mas para salvar. A função de Jesus aqui na terra, no nosso tempo agora, não é condenar. É só salvar, perdoar, santificar. Eu errei, eu pequei, está num tempo da graça, mas não está assim, vinde. As pregações que se prega de acusação, de condenação, está pensando mais ou menos que Jesus está no julgamento. Não. Ainda está no tempo da graça. Está no tempo da graça. A porta está aberta para todos os seres humanos. Está por mais ou menos? Sim, você errou, você falhou. Porta aberta para você. Porta da graça aberta para você. Venha. Ele te ama mesmo assim. Ele te ama mesmo assim. Tudo que ele quer é ver você com ele. Ele te salva e é ele mesmo que te protege do pecado, do todo mal. Muitos cristãos entregam a vida a Deus e ficam agora nesse momento a pensar em pecado, pensar em amor. Não. Você somente tem que manter a comunhão com Ele. Manter a comunhão com Ele. E Ele vai te sustentar. Ele é a videira. Ele é a videira, você é a vara. Você está ligado nele. Ele é que te sustenta. Se você estiver ligado nele, Ele é te sustentar. Você vai dar muitos frutos. Muitos frutos. A razão pela qual muitos cristãos não dão frutos fruto do Espírito Santo, paz, amor, muitos frutos, é porque eles não estão andando em amor, não está a manter a sua fé e confiança em Jesus, e também não está a andar a pensar, agir, comportar, viver com fé e confiança em Jesus, que significa andar acreditando que Ele é Jesus, andar acreditando na palavra de Deus, que é a palavra da graça, a obra consumada do Senhor Jesus Nazaré. Glória a Deus. Amém? Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que um cristão só vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus, se ele ou ela tiver muita comunhão com Deus. Você pode me ouvir ainda agora, a ouvir-me a pregar essa mensagem. Eu falo, não, poxa, é uma boa mensagem, eu gosto da mensagem, eu creio que eu tenho salvação, eu tenho perdão santificado, nunca vai me deixar. Agora, se você quiser andar na salvação, andar na fé e confiança em Deus, andar como alguém que tem, andar como um curado, doença fica com medo de você, problema fica com medo de você, você sempre mais que vencedor. É necessariamente que você mantenha muita comunhão com Deus, a comunhão com a palavra de Deus. No caso, como essa mensagem, não aparte dessa mensagem, ouve ela sempre. Essa mensagem vai ser sempre um sustento para a tua fé e tua confiança em Deus. Você tem que ouvir essa mensagem sempre e orar abundantemente em língua, adorar a Deus, louvar a Deus, jejuar, não para ter porque você tem, manter a comunhão com Deus. Está a perceber? Isso não haver você, essas 4 coisas, você não vai conseguir andar pela fé, não vai conseguir andar pela confiança em Deus. Você vai vacilar, você vai ser um cristão que tem, mas vai ser um cristão que parece que não tem. Está a perceber? É e parece que não é. E isso é muito triste, muito triste, muito triste. A razão pelo qual que muitos cristãos não estão conseguindo andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus, é porque esses cristãos não têm muita comunhão com Deus. A comunhão com Deus ajuda um cristão a andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus. Você quer andar pela fé em Deus? Você quer andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus? Só há um caminho. Só há um caminho. Qual é o caminho? É você manter muita comunhão com Deus. Ouvir muita palavra de Deus. Meter na palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus.
ler a palavra de Deus. Sim, orar abundantemente de língua, adorar, louvar a Deus, jejuar. Essas 4 coisas fortalecem a tua fé. Fortalece a tua confiança em Deus. A comunhão com Deus é alimento e desenvolvimento e o crescimento da fé e confiança de um cristão em Deus. A comunhão. Aleluia. Quando um cristão tem muita comunhão com Deus, esse cristão vai conseguir andar, pensar, agir, comportar, viver pela fé e confiança em Deus sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Muitos cristãos estão me ouvindo a pregar pensando que não é fácil andar pela fé, não. Não. Isso não é pela tua força. Nem pela força. A Bíblia diz que não é pela força, nem pela força, mas é pelo Espírito de Deus. Está para saber? Nem pela força. É só você manter muita comunhão com Deus. A fé flui. A fé vai fluindo em você. Você viu Daniel entrando na cova de leão? Isso é fé. Isso é confiança em Deus. A fé fluiu. Porque ele era homem que levava 3 vezes por dia. Está para saber mais ou menos? Veja no cidade de Abednego. Veja o Paulo e Sila. Os homens venceram. Os homens viviam na tranquilidade, na paz. Porque esses homens tinham muita comunhão com Deus. Então, quando surge problema, um ataque, uma derrota, fracasso, maldição, uma nessa dificuldade, a fé flui para os proteger. A fé e confiança fica tão forte que eles passam por cima como uma brincadeira. Não é pela força. Tu não precisa manter muita comunhão com Deus, mas também não podemos ter comunhão com Deus para termos a fé e confiança em Deus. Não. Você não pode ter comunhão com Ele para ter fé. Você não pode ter comunhão com Ele para ter confiança em Deus. Não. Você deve ter comunhão com Deus para que a tua fé e confiança aumentem. Porque você já tem fé em Deus. Você já tem confiança em Deus. A comunhão é para aumentar a fé. A comunhão é para aumentar a confiança que nós temos em Deus. Para ficar mais forte, mais grande. Também não podemos também ter comunhão com Deus para obter algo de Deus. Mas sim para que possamos andar, pensar, agir, comportar e viver pela fé. O objetivo é andar nas bênçãos. É andar acreditando que eu tenho uma bênção. Está a perceber? É andar acreditando que eu sou próspero. Isso que é o objetivo. O objetivo somente é isso. Então, se você tem comunhão com Deus para ser abençoado, para ser há cristão que está a ler Bíblia, ele está a orar em língua, ele está a adorar, louvar para ele obter com Deus. Não. Nós somos completados em Deus. A Bíblia diz que Cristo veio para dar vida com mudança, para uma vida completa, ele veio para nos completar. Cristão é completado em Deus. Ele tem o Espírito de Deus sobre e dentro dele. Ele é completado em Deus. O cristão, ele é mais importante do que um anjo no céu. Sabe perceber? Nós temos anjo que nos protege, anjo que nos guarda, porque nós somos como Jesus. Como Jesus Cristo é filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Nós também temos a proteção também dos anjos. Aleluia. Nós temos anjos que nós damos ordem para nos proteger, para nos guardar. Anjo que nos protege. Aleluia. Porque nós somos importantes. Nós somos filhos de Deus. Então, somos completados. Somos filhos herdeiros de Deus. Então, você não pode tentar ter comunhão com Deus para você obter algo de Deus, mas sim para você aprender a descansar. Para você aprender a andar pela fé. Agir, comportar, viver pela fé. Que essa mensagem te alcança e te encontra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Se você gostou dessa mensagem, escreve no comentário. E também compartilhe essa mensagem. E inscreva no canal. É tudo que eu te peço. No nome de Jesus de Nazaré. Meu irmão, eu paro por aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja contigo. E que a unção do Espírito Santo esteja contigo. E que essa palavra sirva de proteção, de ajuda, de guarda para a tua sirva de fortaleza, de fé e confiança, da tua fé e confiança em Deus. Quando eu olho para você, eu não vejo você como um derrotado, como um fracassado. Por esse lançamento, eu não gasto meu tempo orando por você, porque você não é um fracassado, você não é um doente, você não é uma pessoa que tem um problema, você é uma pessoa completada em Deus. Sim, como Jesus Cristo é como você é, Ele está em você, a vida dele está em você, creia nisso, no nome de Jesus de Nazaré. Até já, meu irmão, que a graça do nosso Senhor esteja contigo, todos os dias, tua família, em nome de Jesus, amém e amém, e glória a Deus.